Oi, florísticos! Estamos aqui hoje para contar um pouquinho para vocês de uma história muito íntima e pessoal. Por que eu resolvi trazer isso para vocês? Resolvi trazer isso para vocês, pessoal, porque eu quero que vocês entendam que um terapeuta holístico, enfim, uma pessoa que se dedica a cuidar de outras pessoas, ela já passou por cuidados consigo mesma e já se permitiu que outras pessoas cuidassem delas mesmas ou de nós mesmas. E aproveitando um link com uma história que está muito em evidência, inclusive nas redes sociais, que foi o momento que a Shakira está vivendo no relacionamento dela, Miley Cyrus está vivendo no relacionamento dela, e uma brasileira também que está sendo muito julgada, ao meu ver, equivocadamente, mas ela não tá nem aí pra ninguém e eu acho que ela tá muito certa, Luana Piovani. Mas, pessoal, eu vim falar, sabe de quê? De relacionamentos abusivos. Não de sofrerem abusos aqui de ordem sexual, mas eu tô dizendo de um relacionamento abusivo. E como que isso acontece. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu vivi uma relação abusiva 5 anos e meio e foi muito difícil sair desta relação. Como que ela se deu? Bem, eu conheci uma pessoa na minha época de faculdade ainda, numa festa no interior de uma cidade, de uma amiga. Não vou colocar nome de ninguém, porque eu não vou expor nenhuma das pessoas que conhecem essa história, porque não é necessário, né? Eu só vou contar para vocês entenderem o que é que esse abuso ele causa nas pessoas, né? E talvez por eu estar um pouco vestida assim, eu acho que é para vocês entenderem que isso foi um momento muito forte na minha vida e foi um momento meio que de guerra, sabe? Eu tava me descobrindo com a força que eu não esperava que eu tivesse. E eu me descobri uma mulher muito mais forte do que o que eu sou. E, pasmem, percebam como Shakira é uma mulher forte, como Miley Cyrus é uma mulher forte, como Luana Piovani é uma mulher forte. E normalmente, mulheres muito fortes, quando elas verdadeiramente amam, se apaixonam, né, tem aquela relação, elas são muito profundas e têm uma entrega muito grande. E o momento do abuso, vamos dizer assim, de um relacionamento abusivo, ele acontece quando a outra pessoa percebe que tem por inteiro aquela pessoa. E você começa a desenvolver, então, uma dependência emocional. Eu acho que esse é o cerne da questão de um relacionamento abusivo. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu conheci esse namorado que eu tive numa festa no interior e a gente começou a se relacionar por uma série de questões. Eu me mudei da cidade que eu morava, em Minas Gerais, não era uma cidade tão pequena, e fui morar na capital. E quando eu fui morar na capital, eu fui morar na casa dele com a família dele, que, diga-se de passagem, é uma família maravilhosa. A gente não consegue entender, né, os porquês que as pessoas se tornam esses seres tão monstruosos, vamos assim dizer. Mas enfim, fiquei um tempo lá e tal. E nesse período que eu estava lá, eu me sentia muito mal, porque eu estava procurando emprego, eu estava começando a trabalhar. Foi por uma série de questões da minha família que eu fui para lá. Então, assim, minha mãe precisou sair de onde a gente morava, eu também precisei. Eu fui porque eu estava fazendo uma pós-graduação e lá era a sede da pós-graduação. E fui no intuito de terminar essa pós e depois ver o que eu iria fazer. Acabou que eu consegui um emprego, trabalhava num estúdio de pilates nessa cidade. E aí arrumei depois um emprego numa grande empresa, onde eu fui muito feliz e tive grandes amigos e grandes anjos ali. E ali eu tenho o meu anjo número 1, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito. Ali eu tenho, com essa relação, na verdade, eu conheci algumas pessoas que também se tornaram pessoas muito importantes na minha vida e que é o meu anjo número 2, né? Esse anjo é um anjo louro, esse anjo número 1 é um anjo moreno, com os cabelos cacheados, e eu tive um anjo número 3 também, que era um outro anjo loiro. Mas enfim,
vamos ao que interessa. Eu comecei a viver com essa família e com essa pessoa que eu me relacionava, e eu comecei a achar um pouco estranho alguns comportamentos. Às vezes eu estava nos lugares que ele estava em lugares que eu não estava, e eu só estava em lugares que eu era exibida como um troféu. Então presta bem atenção. Você primeiro é muito mimada, você é muito linda, maravilhosa, perfeita. Você é que é apresentada para os amigos, e aí os amigos dão aquelas olhadas, entreolhadas, você não entende muito bem, você acha que, porque estão me conhecendo agora. Os amigos eram super gente boa, mas tinham uns amigos esquisitos. E aí eu comecei a ver que essa pessoa, ela saía, eu estando em casa, eu não estava nos mesmos horários. Depois eu comecei a trabalhar nessa grande empresa, eu realmente viajava muito, tinha um horário mais estendido, mas estava às vezes em reuniões de trabalho, né, com amigos do trabalho, que ele não estava, ia a festas e aniversários, e aí meu anjo da guarda número 1, inclusive que depois nós moramos juntas até, uma grande amiga, ela virou e falou assim, você não tá achando estranho não? Mas a gente fica muito cega, né? E a gente começa, essas pessoas, elas vão criando, elas vão nos enredando de forma que a gente começa a acreditar que tudo aquilo que acontece, gente, acontece porque nós, mulheres, provocamos aquilo. E acreditem, não é. Não é. Nós não somos responsáveis pela atitude de outras pessoas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Só que naquela época, há mais de 15 anos atrás, até mais eu acho, bem mais, eu não tinha ninguém para virar para mim e falar, olha, você é essa mulher da porra, você é inteligente, você é brilhante, você consegue o que você quer. E por mais que você ouvisse, você falava assim, é porque eu não tô passando por uma fase boa, é porque ele acha que não é tanto assim. E aí você começa a deixar de viver para você, para poder viver para aquela pessoa, para que ela tenha aceitação do que você é. Imagina só que você é uma linda e bela sereia, maravilhosa, com uma cauda gigantesca, e aí você se apaixona por um peixinho de aquário. E esse peixinho de aquário vai fazendo você se diminuir, se diminuir, se diminuir e se diminuir tanto que você chega a um momento que você fala, eu acho que eu vou cortar minha cauda para caber aqui dentro. E você corta. E quando você corta na pele aquilo ali, você começa a perder a sua identidade. O relacionamento abusivo, ele faz você caber exatamente dentro do espaço que aquela pessoa, o abusador, quer que você caiba. Depois que você faz isso, você acredita que você ainda tá certa. E isso é muito triste, pessoal. Isso é triste demais. Mas enfim, alguns amigos que eu fiz ao longo do tempo me mostraram muito isso. Meu anjo da guarda número 1, que depois a gente morou junto, virou pra mim e falou, olha, Timpes, se você continuar com essa pessoa, eu não vou estar junto com você a hora que você estiver com ele. Eu só vou estar com você quando você estiver só. E aí eu falei, putz, essa pessoa deve ser muito ruim. Para essa pessoa que eu amo, que é minha amiga, dizer isso é muito ruim. E aí eu tenho um outro anjo da guarda, que é um outro anjo loiro, sabe? Eu costumo chamar de mocreia. E que não tem nada de mocreia, é a coisa mais linda que vocês possam imaginar. E aí essa mocreia virou para mim e falou assim, por que você está se submetendo a isso? Você não precisa disso. Até que um dia eu estava ainda na casa dele e dessa família e resolvi mexer no computador porque eu precisava olhar algumas coisas de trabalho. E sabe-se lá por que Deus, né? Porque céus, pelo que quer que seja, simplesmente abriu um vídeo na minha frente. Esse vídeo, pessoal, pasmem, era de uma mulher. Ele filmou ele se relacionando sexualmente com uma mulher no período em que nós estávamos namorando. E eu vi aquilo tudo. E eu ainda tentava, gente, imagina como que a gente fica doida nessas coisas. Eu ainda tentava ver
que aquela pessoa, se tinha alguma coisa parecida comigo. Até que, de repente, a ficha caiu e eu falei, opa, existe uma tatuagem que não é minha. Olha o ridículo que a pessoa que está sofrendo, né, esse tipo de abuso, vamos assim dizer, né, esse tipo de negligência, de acreditar, de tentar achar em algum momento alguma coisa para falar, ah, não, isso sou eu. Olha onde a gente chega, o nível de loucura. E aí eu fui tomada nesse momento de um ódio total. E o que eu fiz? Eu chamei a família dessa pessoa que eu me relacionava, coloquei o pai, a mãe, o irmão e falei, este é o filho de vocês. Eu estou indo embora, eu agradeço muito tudo que vocês fizeram por mim, porque eles sempre foram maravilhosos comigo, isso eu não posso entrar em detalhe algum, mas sempre foram maravilhosos e eu falei, eu estou indo embora e eu não volto aqui nunca mais. Juntei as minhas coisas e fui para casa de uma amiga, que é o meu anjo número 3, que é um anjo loiro também, que me deu guarida. A gente dormia num colchão inflável. Nesse período foi o período que eu virei a psicopata dos livros mais psicopata, porque eu lia 2 livros por semana, de tão louca que eu tava, que eu precisava buscar alguma coisa. Então eu li muita filosofia na minha vida, muitos livros que à época eram best-sellers, que estavam rolando por ali. Então assim, eu li tudo que vocês puderem imaginar e comecei a buscar outras coisas na minha vida. E descobri o seguinte, a dependência emocional por uma pessoa que te subjuga, por uma pessoa que te trata como a sereia que tem que viver dentro do aquário, como um troféu. Não aceita isso não, gente. E aí, quando criticam que, nossa, a Shakira está expondo demais da conta o Piquet. Minhas amigas, queridas, onde está a nossa sororidade? Exposição? Exposição foi o que ele fez. Se você tem a possibilidade de virar para a pessoa que você tem uma relação e falar assim, olha, eu não quero mais, e isso nunca foi tirado dessas pessoas, que fique claro, isso nunca foi tirado dessas pessoas. Eu, por exemplo, descobri, depois deste momento, eu descobri traições e mais traições, uma atrás da outra, pelo simples fato de achar divertido uma outra pessoa. E não pense que com todas as outras pessoas que este cara se relacionou, ele fez a mesma coisa. Simplesmente um ciclo de repetição, de traição, de subjugar a mulher. E sabe aonde chegou essa minha história, pessoal? Depois disso tudo, eu saí da casa dessa minha anja, que me deu, assim, litros e litros de livros, né, para ler. Eu sou eternamente grata e nunca vou esquecer isso. Eu saí dali e fui para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa um belo dia, para entrar na minha casa era muito difícil, porque tinha um portão, na hora que você fechava esse portão, abria outro, e para você chegar no andar que eu morava, se eu não fosse lá para abrir essa porta, você não entrava. Eu não sei como essa pessoa conseguiu entrar neste apartamento, junto com um amigo. E simplesmente eu ouvi batendo na minha porta. Eu imaginei que fosse o vizinho, porque no meu andar morava só eu e um outro vizinho. E eu morava numa coberturinha. Aí, na hora que eu abri a porta, eu me deparei com o sujeito, um amigo. E na hora que ele entrou, ele virou e falou assim, nossa, a nossa casa. Eu falei, oi? A nossa o quê? A nossa casa. Eu falei, a minha casa. Uma pessoa, então assim, uma pessoa que não ajudou a colocar um prego dentro do lugar onde eu morava, e não é nem isso, é o abuso, porque é uma pessoa que já tinha me traído, gravado, a família sabia, e o que ele foi fazer atrás de mim, gente? Me conta. Nesse meio tempo, eu sempre fui muito ligada, né, nesses processos energéticos, terapêuticos e tudo mais. Nessa época eu não fazia atendimento terapêutico.
Mas eu estudava profundamente, eu buscava profundamente respostas para o meu eu, sabe? Muito, 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 muito. E num desses dias eu tinha feito uma mandala. Como eu morava numa coberturinha, tinha um espaço muito grande na área de cima da minha casa. E eu fiz uma mandala gigantesca de cristais e deitei nessa mandala. E eu sei lá se foi uma visão, o que que foi, se foi um aviso. Eu não sei dizer para vocês. Eu sei que eu vi essa pessoa com uma outra pessoa e um bebê no colo. E aí, nesse dia, esse amigo tava lá, eu falei assim, eu queria te pedir licença, porque o que eu tenho para tratar aqui não te diz respeito. O amigo se foi, ele ficou, e eu virei e falei assim, agora você fala, quem foi a mulher que você engravidou? E ele ficou branco que nem gelo, falou como que eu fiquei sabendo. Depois um amigo querido, que também é um amigo querido meu, virou e falou, você tá certa, aconteceu isso mesmo. Essa minha anja Mocreia virou e falou, aconteceu isso mesmo, porque na época ela namorava com um amigo dele, foi assim que nós nos conhecemos e nos tornamos grandes amigas e somos amigas até hoje. E aí, gente, ele foi e contou que ele tinha engravidado uma outra pessoa, ppp, papapá, e pasmem. Quando eu o conheci, como na época ele não tinha sido a primeira pessoa com que eu me relacionei sexualmente, ele falava que ele nunca ia casar, nunca ia ter filhos comigo, porque nunca ia deixar o nome dele numa pessoa que ele não tivesse sido o primeiro. Olha onde chega a loucura, o abuso. Então, pessoal, presta atenção, não se permita ser abusado pela pessoa que está do seu lado. Hoje, eu tenho um marido maravilhoso, nós temos 10 anos de casados. Óbvio que a gente tem intercorrências, nós tivemos problemas, perdemos bebês, perdemos tudo, ganhamos tudo. Hoje nós temos uma vida perfeita? Temos. Perto disso tudo? Temos. Nossa vida, graças a Deus, é muito boa, graças aos deuses, graças ao universo, graças a tudo que eu fui, tudo que ele foi, nós hoje temos essa vida, ele é uma pessoa maravilhosa, então, olha, não se assustem, saibam dizer não a esse tipo de abuso, saibam dizer não para essas pessoas e parem de achar que vocês são as pessoas responsáveis pelo que dá de errado na vida deles. Não é, gente. Não é. Relação abusiva, ela começa pelo lado emocional, o seu emocional fica fragilizado. Então presta atenção, não é o que você diz, não é o que você pensa, não é o que você é que vai fazer com que aquela pessoa seja melhor ou pior com você. Olha quem eu sou. Eu tenho hoje uma pessoa que me aceita exatamente como eu sou, de cabeça raspada, com as minhas maluquices, com o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de falar. E sabe o que essa pessoa vira pra mim e fala? Eu te apoio. Então, meninas, é disso que nós precisamos. De homens que têm o seu feminino curado, o seu masculino curado, de mulheres que conseguem reconhecer o seu feminino curado, o seu masculino curado. Então, não vamos permitir que essas violências aconteçam conosco. Não vamos permitir que outras pessoas digam que nós somos responsáveis por aquilo que elas escolheram para elas. Não vamos fazer isso. Eu trouxe isso para dizer para vocês que toda mulher que precisa de ajuda, toda mulher que precisa de apoio, aqui no Flor de Luz é um lugar que você vai conseguir isso. Eu consegui isso com uma rede de amigas maravilhosas, maravilhosas. Eu costumo dizer que esse foi um clã que ele foi montado pelo universo. São mulheres que, com toda a experiência que elas tinham vividas em cada uma das áreas, elas conseguiram trazer para a minha vida a lucidez de entender quem eu era, junto com tudo que vocês possam imaginar que eu já estudei, que eu busquei na minha vida. E depois desse episódio na minha vida, eu busquei outras coisas para minha evolução enquanto ser, entender a minha essência, entender a mulher que eu sou, entender os meus desejos, entender do que é que eu sou feita.
E aí a gente entende o seguinte, sabe de que a gente é feito? Cada um vai descobrir. Mas eu sou feita de muito fogo, de muita água, de muita terra, de muito ar, de determinação, de vontade, de coragem. E eu tenho certeza que você não é diferente disso. Porque nós viemos de um mundo, de um universo onde a mulher, há muitos anos atrás, sempre teve esse poder transformador, umas com as outras. Então vamos resgatar esses processos de sororidade. E eu quero dizer para vocês assim, essa é uma história muito maior do que isso que eu contei para vocês. Eu trouxe pequenos flashes e detalhes para dizer o seguinte, mais uma vez, não se submetam a este tipo de agressão. Não se submetam a este tipo de mentira. Isso, não se tornem dependentes emocionais de pessoas que façam vocês acreditarem que tudo que acontece em torno do lugar de onde você está, a culpa é sua. Não é. Assuma para você o que é seu, mas entregue para o outro o que é dele. Beijos florísticos, a gente tem muito para falar dessas coisas. É um assunto polêmico, estou aberta para conversar e falar um pouco mais disso. Beijos, meus queridos!